Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 8 marca uma virada estratégica na expansão do Evangelho, impulsionada pela dispersão dos cristãos após o martírio de Estevão. É neste capítulo que a mensagem de Cristo rompe as barreiras geográficas e culturais de Jerusalém, alcançando a Samaria através da pregação de Filipe e chegando até um alto funcionário etíope na estrada de Gaza. Este relato é fundamental por demonstrar que a perseguição, embora dolorosa, serviu como o catalisador para que a Igreja cumprisse sua vocação de ser testemunha até os confins da terra, superando preconceitos étnicos e sociais. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 8 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. O Evangelho em Samaria. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Simão, o feiticeiro. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: "Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." 25 Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos.
Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou te explicar Atos dos Apóstolos 8 de forma didática, dividido em partes e sempre destacando os versículos, para facilitar o entendimento. Esse capítulo mostra algo muito importante. O evangelho começa a se espalhar para fora de Jerusalém. 2. Mesmo com perseguição, a obra de Deus cresce. Primeiro, a perseguição espalha a igreja. Versículos 1-4. O que acontece? Saulo aprova a morte de Estevão. Versículo 1. 2. Começa uma grande perseguição contra a igreja. 3. Os cristãos são espalhados por várias regiões. 4. Saulo devastava a igreja, lançando homens e mulheres na prisão. Versículo 3. 5. Os que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Versículo 4. Significado. O que parecia ruim, perseguição, se tornou algo bom, o evangelho se espalhou. Mensagem principal. Deus pode transformar situações difíceis em propósito. Segundo, Filipe em Samaria, versículos 5-8. O que acontece? Filipe vai para Samaria e prega sobre Jesus, versículo 5. 2. Multidões escutam e veem milagres, versículos 6-7. 3. Houve grande alegria naquela cidade. Versículo 8. Significado. Onde o evangelho chega, a libertação, cura e alegria. Mensagem principal. Jesus transforma ambientes e vidas. Terceiro, Simão, o feiticeiro, versículos 9-25. O que acontece? Simão praticava feitiçaria e impressionava o povo, versículos 9-11. 2. Ele crê e é batizado, versículo 13. 3. Pedro e João chegam e oram para que recebam o Espírito Santo, versículos 14-17. 4. Simão tenta comprar o poder espiritual, versículos 18-19. 5. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Versículo 20. 6. Arrependa-se. Talvez Deus perdoe seu coração. Versículo 22. Significado. Simão queria poder sem transformação verdadeira. Mas Pedro ensina. Primeiro, coisas de Deus não se compram. Segundo, Deus vê o coração. Mensagem principal. A vida espiritual precisa ser 1. Sincera. 2. Transformada. Voltamos a ler. Filipe e o etíope. 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e... 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. 33. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? 37. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente.
O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. 40 Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. Filipe e o eunuco etíope, versículos 26-40. O que acontece? Um anjo manda Filipe ir para uma estrada no deserto. Versículo 26. Ele encontra um oficial etíope lendo Isaías, versículos 27 e 28. 2. Você entende o que está lendo? Como posso, se ninguém me explicar? Versículos 30 e 31. O texto falava de alguém que sofreria, profecia sobre Jesus, versículos 32 e 33. 3. Filipe anuncia Jesus a partir daquela passagem. O eunuco crê e pede para ser batizado, versículos 36 e 37. 4. Ele é batizado. Versículo 38. 5. Ele segue cheio de alegria. Versículo 39. Significado. Essa história mostra: 1. Deus guia seus servos, Filipe. 2. Deus alcança pessoas específicas. 3. A palavra precisa ser explicada. 4. A fé leva à decisão, batismo. Mensagem principal. O Evangelho é para todas as pessoas, em qualquer lugar. Resumo da mensagem de Atos 8. Este capítulo ensina 4 verdades principais. 1. A perseguição pode espalhar o Evangelho. Versículos 1-4. 2. O Evangelho transforma vidas e traz alegria. Versículos 5-8. 3. Não se pode comprar ou fingir a fé. Versículos 9 e 25. 4. Deus alcança pessoas individualmente. Versículos 26-40. Mensagem central de Atos 8. Deus usa todas as situações, até dificuldades, para expandir sua obra, alcançando pessoas em todos os lugares, mas ele busca corações sinceros e transformados. Resumo simples. Atos 8 mostra: 1. Perseguição espalhando a igreja. 2. Milagres em Samaria. 3. O erro de Simão. 4. E a conversão do eunuco etíope. Vou te explicar. O Atos dos Apóstolos capítulo 8 mostra como o Evangelho começou a se espalhar para fora de Jerusalém, e também as ligações com o Antigo Testamento. Ele descreve 3 acontecimentos principais. 1. A perseguição contra a igreja. 2. A pregação em Samaria. 3. A conversão do etíope. A mensagem central é: mesmo quando há perseguição, Deus usa situações para espalhar sua mensagem a mais pessoas. A seguir está a explicação didática por partes, com os versículos e ligações com o Antigo Testamento quando existem. A perseguição contra a igreja, versículos 1-3. Após a morte de Estevão, começou uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Versículo 1. Todos foram espalhados pela Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram sua morte. Versículo 2. Paulo de Tarso, aqui chamado Saulo, perseguia os cristãos. Versículo 3. 1. Entrava nas casas. 2. Prendia homens e mulheres. Significado. A igreja começou a sofrer forte perseguição. Porém, isso acabou fazendo com que os cristãos se espalhassem para outras regiões. Ligação com o ensinamento de Jesus. Isso cumpre o que Jesus Cristo havia dito: o Evangelho seria levado a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículos 1-8. O Evangelho se espalha. Versículos 4. Os cristãos que foram dispersos pregavam a palavra por onde iam. Versículo 4. Significado. Mesmo com perseguição, o Evangelho não foi interrompido, mas se espalhou ainda mais. A pregação de Filipe em Samaria, versículos 5-8. Filipe foi para Samaria e anunciou Cristo. Versículo 5. Deus realizou milagres por meio dele. Versículos 6-7. 1. Expulsão de espíritos malignos. 2. Cura de paralíticos e mancos. A cidade ficou cheia de alegria. Versículo 8. Significado. Samaria era um lugar onde judeus normalmente não se misturavam com samaritanos. O Evangelho chegando ali mostra que a mensagem de Deus é para todos os povos.
Simão, o feiticeiro, versículos 9 e 13. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria e impressionava as pessoas. Versículos 9 e 11. Ele dizia ser alguém muito importante. Quando Filipe pregou sobre, versículo 12. 1. O reino de Deus. 2. O nome de Jesus. Muitas pessoas creram e foram batizadas. Até o próprio Simão foi batizado e começou a seguir Filipe. Versículo 13. Significado: isso mostra que o poder de Deus é maior do que qualquer magia ou engano humano. Pedro confronta Simão, versículos 14 e 24. Versículos 14 e 17. Os apóstolos enviaram, versículos 14 e 17. 1 Pedro. 2 João. Eles oraram e impuseram as mãos sobre os novos convertidos, e eles receberam o Espírito Santo. Simão tentou comprar esse poder com dinheiro. Versículos 18 e 19. Pedro repreendeu Simão dizendo que o dom de Deus não pode ser comprado. Versículos 20 e 23. Essa tentativa de comprar poder espiritual ficou conhecida na história como simonia. Simão pede que os apóstolos orem por ele. Versículo 24. Mensagem: as coisas de Deus. 1. Não são compradas. 2. Não são manipuladas. 3. Exigem coração sincero diante de Deus. 6. Pedro e João continuam pregando, versículo 25. Depois disso, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Versículo 25. Significado: o evangelho começou a se espalhar cada vez mais fora de Jerusalém. 7. Filipe e o oficial etíope, versículos 26 e 31. Um anjo manda Filipe ir a uma estrada no deserto. Ali ele encontra um oficial etíope importante que servia à rainha Candace. Versículos 26 e 27. O homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Versículo 28. O Espírito orienta Filipe a se aproximar da carruagem. O etíope pergunta: como posso entender se ninguém me explicar? Versículos 29 e 31. Significado: mostra a importância de alguém ensinar as Escrituras corretamente. 8. A profecia sobre o Messias, versículos 32 e 35. O etíope estava lendo um texto que diz: como ovelha foi levado ao matadouro. Esse texto é uma profecia sobre o Messias. Versículos 32 e 33. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 53, 7 e 8. Filipe explica que essa profecia fala de Jesus Cristo. Versículos 34 e 35. 9. O batismo do etíope. Versículos 36 e 38. Versículos 36 e 37. O etíope pergunta se pode ser batizado. Versículos 36 e 37. Ele declara: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. Filipe o batiza. Versículo 38. Significado: o batismo representa 1. Fé em Jesus. 2. Início de uma nova vida espiritual. 10. Filipe é levado pelo Espírito. Versículos 39 e 40. Versículo 39. Depois do batismo, o Espírito leva Filipe para outro lugar. Versículo 39. O etíope segue seu caminho cheio de alegria. Versículo 40. Filipe continua pregando em várias cidades até chegar a Cesareia. Versículo 40. Mensagem principal de Atos 8. Este capítulo ensina várias lições importantes. Primeira, Deus pode usar até perseguições para espalhar sua mensagem. Versículos 1-4. Segunda, o Evangelho é para todos os povos. Versículos 5-8. Terceira, o poder de Deus não pode ser comprado. Versículos 18-23. Quarta, as Escrituras apontam para Jesus. Versículos 32-35. Quinta, quem crê em Jesus pode receber uma nova vida. Versículos 36-38. Resumo simples. Atos 8 mostra 3 coisas importantes. 1. A igreja começa a se espalhar por causa da perseguição. 2. O evangelho chega aos samaritanos. 3. Um estrangeiro da Etiópia aceita a fé em Jesus.
Isso mostra que a mensagem de Deus começou a alcançar pessoas de diferentes povos e nações. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!